Existe uma diferença entre correr atrás da bênção ou de bênçãos e aprender a viver de uma forma em que a bênção encontra espaço para permanecer na nossa vida. E talvez seja exatamente isso que Deuteronômio, no capítulo 28, esteja nos tentando ensinar. Muitas vezes a gente olha para esse capítulo e pensa apenas em recompensa ou castigo. Mas existe uma mensagem muito mais profunda ali. Deuteronômio 28 fala sobre escolhas, direção, consciência, responsabilidade e consequências. Ele mostra que crescer na vida não depende apenas de desejar coisas ou de desejar coisas melhores. Depende da forma como nós pensamos, decidimos, agimos e nos posicionamos todos os dias. Hoje nós vamos entender o que eu chamo de o código da bênção. Não como uma fórmula mágica para conseguir dinheiro, mas como um conjunto de princípios que podem nos ajudar a viver com mais paz, com mais liberdade, com mais saúde, sabedoria, prosperidade e propósito. Se esse tema faz sentido para você, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e fique até o final, porque talvez alguma parte desta mensagem seja exatamente o despertar que você está precisando neste momento. Deuteronômio 28 começa com uma condição muito clara. O texto diz que se o povo ouvisse atentamente a voz de Deus e colocasse em prática os seus mandamentos, as bênçãos viriam sobre ele. Perceba que tudo começa com a capacidade de ouvir. Antes de falar sobre crescimento, riqueza ou prosperidade, o capítulo fala sobre atenção. E esse é um princípio poderoso para a nossa vida. Muitas vezes nós não estamos crescendo, não é porque não é talvez por falta de capacidade ou por falta de talento, mas simplesmente porque não conseguimos mais ouvir. Existe muita distração hoje no mundo que nos impede de prestar atenção. A mente está cheia de medo, de pressa, de comparação, ansiedade, culpa, preocupação. A gente escuta todo mundo, acompanha a vida de todo mundo, tenta agradar todo mundo, mas quase nunca para ouvir a própria consciência. Também não paramos para perceber os sinais da vida, os ensinamentos do Criador e aquilo que o nosso coração já sabe que precisa ser mudado. O primeiro passo para crescer é silenciar o barulho. Nós precisamos criar momentos de pausa, momentos para pensar, para orar, momentos para analisar a vida com sinceridade, porque ouvir não é apenas receber informação. Ouvir de verdade é permitir que a verdade mude a nossa direção. De nada adianta conhecer muitos princípios se nós continuarmos repetindo os mesmos hábitos sempre. Não adianta dizer que queremos prosperidade se agimos sempre com medo. Não adianta pedir liberdade se entregamos nossas decisões nas mãos dos outros. Não adianta desejar paz se alimentamos conflitos dentro da nossa mente. O crescimento começa quando aquilo que nós aprendemos se transforma em liberdade ou em atitude.
Esse é um dos princípios do Código da Bênção: ouvir, compreender e praticar. O texto também mostra que as bênçãos alcançariam todas as áreas da vida: a cidade, o campo, a família, o trabalho, a entrada e a saída. Isso nos ensina que prosperidade verdadeira não pode ser limitada apenas ao dinheiro. Sabemos que dinheiro é importante. Ele nos ajuda a viver com dignidade, nos ajuda a cuidar da família, a realizar projetos, servir pessoas e conquistar a liberdade. Mas riqueza sem paz pode virar prisão. Sucesso sem saúde pode perder o sentido. Trabalho sem propósito pode gerar vazio. E dinheiro sem sabedoria pode desaparecer da mesma forma que chegou. A bênção completa alcança a vida como um todo. Ele aparece quando existe paz dentro de casa, quando a nossa mente começa a consegue descansar, quando o corpo está sendo cuidado, quando o nosso trabalho tem sentido, quando existe tempo para viver, quando usamos nossos dons, quando conseguimos ajudar outras pessoas. E quando o dinheiro deixa de ser um motivo de medo e passa a ser uma ferramenta para construir uma vida melhor. Crescer na vida é desenvolver tudo aquilo que recebemos ao nascer. Cada pessoa possui capacidade, talento, experiência e formas diferentes de contribuir. Mas muita gente passa a vida inteira tentando ser igual aos outros. Nós nos comparamos, diminuímos o nosso valor e pensamos que não temos nada de especial. Só que uma semente não precisa se comparar com a outra. Ela precisa apenas encontrar o solo certo, receber o cuidado e desenvolver aquilo que já existe dentro dela. Talvez nós não estejamos sem talentos. Talvez apenas não tenhamos criado espaço para desenvolver os nossos talentos. Talvez a gente tenha ouvido tantas críticas que começamos a acreditar que não somos capazes. Talvez uma dificuldade do passado tenha nos feito desistir antes mesmo de tentar novamente. Mas crescer também significa voltar a acreditar naquilo que o Criador colocou dentro de nós. O código da bênção não é esperar que tudo caia do céu. É reconhecer o que recebemos com responsabilidade. Deuteronômio 28 também apresenta as consequências de abandonar os princípios. Essa parte do capítulo é forte, mas ela traz uma lição necessária. Toda escolha gera um resultado. A vida possui leis naturais. Quem planta descuido em algum momento vai colher desordem. Quem vive gastando mais do que ganha encontra preocupação. Quem abandona a saúde sente as consequências no próprio corpo. Quem alimenta pensamento negativo todos os dias perde força ao agir. Quem sempre culpa os outros entrega o próprio poder. Isso não significa que todo sofrimento seja resultado de uma escolha errada. Existem situações que fogem do nosso controle, mas mesmo quando não podemos controlar o que aconteceu, podemos escolher como vamos responder ou agir diante disso. Responsabilidade não é culpa, responsabilidade é poder. Quando assumimos a responsabilidade, nós paramos de esperar que alguém venha salvar a nossa vida. Começamos a observar o que pode ser mudado,
ajustamos hábitos, buscamos conhecimento, pedimos ajuda, tomamos decisões melhores e voltamos a caminhar. Talvez uma das maiores bênçãos seja justamente recuperar o governo sobre a própria vida. Não controlar tudo, porque isso é impossível, mas aprender a controlar nossas decisões, nossas palavras, nossos hábitos e nossa direção. Para aplicar essa mensagem na vida real, nós podemos começar com 4 perguntas simples. A primeira é: o que a vida está tentando me ensinar neste momento? Pode ser sobre paciência, coragem, organização, perdão, disciplina ou mudança de direção. A segunda pergunta é: qual hábito está me aproximando da vida que eu desejo? Porque não são apenas grandes decisões que constroem o nosso futuro. São pequenas ações repetidas: dormir melhor, cuidar da saúde, guardar uma parte do que ganhamos, estudar algo novo, diminuir o tempo perdido, terminar aquilo que começamos. E a terceira pergunta é: qual hábito está me mantendo preso? Talvez seja comparação, procrastinação, medo de errar, necessidade de aprovação. Talvez seja gastar para impressionar pessoas que nem participam verdadeiramente da nossa vida. E a quarta pergunta é: qual é o próximo passo que está ao meu alcance? Não precisamos mudar tudo em um único dia. Precisamos apenas parar de adiar o passo que já sabemos que deve ser dado. Imagine uma pessoa que deseja mudar de vida, mas acredita que não possui capacidade. Ela trabalha, paga contas, cuida da família e sente que os anos estão passando. Um dia essa pessoa começa a perceber uma habilidade que sempre teve. Talvez cozinhar, talvez ensinar, organizar, vender, criar, cuidar, consertar. E ela decide estudar mais sobre isso. Começa de forma pequena, comete erros, aprende, melhora, adapta. E com o tempo aquela habilidade começa a gerar renda, começa a gerar confiança e novas oportunidades. A bênção não apareceu do nada. Ela já estava em forma de capacidade. O que faltava era atenção, era coragem, era preparo e ação. Talvez existam bênçãos em nossa vida que ainda estão escondidas dentro de nós, que nós não desenvolvemos. O código da bênção também passa pela disciplina. Disciplina não é viver preso, disciplina é deixar de ser escravo do impulso. É conseguir dizer não para aquilo que enfraquece o nosso futuro. É fazer hoje o que vai trazer liberdade amanhã. Uma pessoa disciplinada não depende apenas de motivação. Ela entende que existem dias em que a vontade desaparece, mas o propósito continua. A gente não precisa se tornar perfeito, precisa se tornar constante. Outro princípio importante é a gratidão. Gratidão não significa aceitar uma vida limitada. Significa reconhecer o que já existe enquanto construímos o que ainda falta. Uma mente ingrata olha para tudo e enxerga pouco. Uma mente consciente olha para o pouco
e percebe as possibilidades. Quando agradecemos, nós não paramos de crescer. Nós crescemos sem desprezar o caminho. Deuteronômio 28 ensina que existe uma vida construída em alinhamento e outra construída em afastamento. Alinhamento é quando nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas atitudes caminham na mesma direção dos princípios que defendemos. É quando a nossa fala combina com a nossa prática. É quando desejamos prosperidade e aprendemos a administrar. Desejamos saúde e começamos a nos cuidar. Desejamos liberdade e tomamos decisões com coragem. Desejamos paz e deixamos de alimentar guerra dentro de nós. A bênção não é apenas receber algo, também é se tornar alguém capaz de cuidar daquilo que recebemos. Talvez a nossa oração não deva ser apenas Deus me dê mais. Talvez também deva ser Deus me dê sabedoria para administrar o que já está nas minhas mãos. Porque crescer exige preparo. Quanto maior a responsabilidade, maior precisa ser a maturidade. Quanto maior a prosperidade, maior deve ser a sabedoria. Quanto maior a influência, maior deve ser o propósito. Nós não precisamos ter medo de crescer. Não precisamos sentir culpa por desejar uma vida melhor. Não existe virtude na miséria, no sofrimento ou na falta de direção. O problema não é prosperar, o problema é prosperar sem consciência. A riqueza com sabedoria pode gerar liberdade, oportunidades, empregos, projetos, ajuda, cuidado e transformação. A prosperidade com propósito não termina em nós. Ela passa por nós e alcança outras pessoas. Esse é o verdadeiro sentido do crescer. Não é apenas subir na vida, é se tornar uma pessoa mais consciente, livre, responsável e capaz de fazer o bem. O código da bênção em Deuteronômio 28 pode ser resumido assim: ouvir com atenção, praticar o que é certo, assumir responsabilidade, desenvolver nossos dons, cuidar de todas as áreas da nossa vida, agir com disciplina, administrar com sabedoria e usar o crescimento com propósito. Talvez hoje nós não precisamos de uma nova promessa. Talvez precisamos voltar a praticar aquilo que já sabemos. A mudança pode começar com uma decisão simples, uma conversa que precisa acontecer, um hábito que precisa terminar, um estudo que precisa começar ou recomeçar, uma dívida que precisa ser organizada, uma habilidade que precisa ser desenvolvida, um medo que precisa ser enfrentado. Uma bênção pode estar esperando a nossa participação. Por isso que a gente não passe a vida apenas pedindo portas abertas. Que nós também estejamos preparados para atravessar essas portas. Que a gente não deseje apenas colher, que também tenhamos coragem para plantar. E que nós não busquemos apenas uma vida de aparência, mas uma vida verdadeira, com paz, com saúde, liberdade, prosperidade, sabedoria e propósito. Porque crescer na vida não é se afastar da nossa essência, é finalmente ter coragem de viver a nossa essência. Me ajude a divulgar essa mensagem, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho,
Compartilhe com alguém que precisa despertar para uma nova forma de viver. E lembre-se, a bênção não começa apenas quando algo chega nas nossas mãos. Ela começa quando nós nos tornamos conscientes do que fazer com a vida que já recebemos. Te espero no próximo vídeo.